Oi, gente! Comecem curtindo o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para novos vídeos, façam comentários e divulguem, por favor. Eu vou colocar na descrição do vídeo, não se esqueçam, sempre coloco material usado, qualquer dica de adubo caseiro, local de compra, tudo eu coloco na descrição do vídeo. Vou até colocar o link de um vídeo da Apollonia Grade de adubo natural feito em casa com borra de café, casca de ovo triturada. Você limpe bem o ovo primeiro, não se esqueçam. E também a banana que vai no forno, fica bem sequinha, daí no liquidificador vira pó e vocês misturam em partes iguais. Eu não ponho banana, tá? Atrai muitos insetos. Bom, vou falar de lavanda ou alfazema. A origem dela é da antiga Grécia clássica e da Roma antiga. A sua expansão pelo mar Mediterrâneo começou em países como Espanha, Portugal e França, via colonizadores gregos. A lavanda chegou à minha terrinha, que eu sou franco-brasileira, daí no caso do sul da França, chegou ao sul da França em torno de 500 anos antes de Cristo. A infusão de lavanda surge como cura medicinal no século I depois de Cristo, e no sul da França os mais velhos passam a essência de lavanda na cabeça para espantar os pernilongos, sabiam? Ela vai espantar pernilongos, se bem que aqui no 14º andar não tem muito não. Na Idade Média, a arte da cura era preservada pelos monges. Tem a abadia lá no sul da França de Senones, que é do século XII, na cidade de Gordes, na região da Provence, no sul da França, que cultivam, tá? E eles vivem disso. É como eles sustentam o monastério. O substrato delas normalmente é calcário na região delas, tá? Só que aqui a lavanda mais adaptada é a dentada, que é essa daqui. A lavanda da Provence, ela é reta, tá? Não tem esses dentinhos. E a cor é outra, ela é mais azulada. Elas gostam de vaso cuia fundo. Ó, se vocês forem ver, ela não é planta de vaso fundo, mas ela vai preencher bem o vaso. Olha aqui, o meu é vaso cuia, é um pouco maior do que o que ela veio, tá? Que é um... Cadê? Eu pus pra lavar esse daqui, ó. Ela veio nesse. A profundidade é praticamente a mesma, talvez até um pouco menos, mas é largo. Você só vai regar quando secar, mas ela é uma planta que seca com facilidade. Então, se você perceber que as folhas estão murchando, não é necessariamente falta de rega. Você vai regá-la de novo quando o substrato estiver seco. Ela, na verdade, pode estar precisando de água borrifada, porque ela gosta de... Ela se sente bem no frio, por exemplo, nos lugares que tem as 4 estações bem definidas, como o sul e sudeste de São Paulo. O resto do Brasil provavelmente não vai dar muito certo a lavanda. Eu vou começar, aí eu vou falando mais aos pouquinhos, senão vai ser muito longo o vídeo. Eu vou colocar o meu substrato Terra Nova, porque ela é uma planta que gosta muito de matéria orgânica e substrato arejado. Não sei se vocês viram, já tem a argila expandida no fundo do vaso. Eu também pus uma bolinha de naftalina. A bolinha de naftalina, na verdade, é para plantas que seguram muito que seguram a umidade, estocam, né, a umidade, que não é o caso dela, é mais uma suculenta, uma rosa do deserto, uma orquídea, tá? Só que eu quis colocar só pra ter certeza de que nada vai acontecer. Porque cochonilha de raiz acaba com a planta. Olha, aqui
Se você tiver, por exemplo, folhinha que cai, pode pôr. Às vezes ficam umas folhinhas secas embaixo porque as folhas em cima tampam ela, tá? Mas aqui não tem não. E as folhas, quando estão secas, vocês podem colocar num potinho, tirar todo o matinho que vocês encontrarem o máximo na raiz possível, tá? Essas folhas secas vocês podem colocar num potinho, com a flor seca também, por exemplo, que exala um aroma no ambiente, tá? À noite é uma delícia, relaxa. Aqui é café, borra de café. Não põe muito, gente, porque muito café, ele impermeabiliza o solo. E aqui, ele é para crescimento. E a casca de ovo triturada ajuda na floração. A casca de banana é outro tipo de adubo para crescimento, mas eu não coloco não. Aqui, se vocês puderem, porque olha, gente, e a adubação nesse estilo assim, vocês coloquem umas 3 vezes ao ano, no máximo 4, dependendo do tipo de adubação. Essa daqui, por exemplo, eu só volto a colocar na jardineira, por exemplo, porque lá eu misturo bem o substrato, tá? Aí ela que absorve. Se você colocar o café por cima, vai impermeabilizar o solo, vai dificultar então, gente, cavar mais. Vai dificultar então a absorção da água e não vai escorrer água no fundo, né? Eu coloquei argila expandida porque elas gostam sim de umidade, porém não excessiva. Excessiva pode apodrecer raiz, gente. Se você gosta de preparar seu substrato, eu não gosto de colocar esse tipo de coisa, mas dá pra colocar um pouquinho de areia, tá? Ela vai ficar um substrato mais drenante, não vai ficar... Ai, desculpa que eu vi uns matinhos. Não vai ficar molhada por muito tempo, porque as plantas em geral, vocês vão ver, dá pra pôr tanto o torrão todo, quanto dá uma tirada nessa terra, gente. Então é muita. Ela é argilosa. Aqui vem, tá vendo? Eu vou tirar um pouquinho, porque o vaso, ele não vai ter tanto preenchimento do substrato novo. Isso daqui segura muita umidade, é super argiloso. Não vai secar em 2 dias nunca. Porque para as plantas, o certo é secar em 2 dias o substrato, senão vai ficar muito molhado. Não é legal para planta, tá? Ficar muito tempo molhada. Ela, por exemplo, é uma que não gosta de ficar muito tempo molhada. Não é planta aquática, começa por aí, né? E ela não gosta. Então a gente dá uma diminuída no substrato argiloso. Mas se vocês colocarem no canteiro, porque pode ser cultivado em canteiro, em vaso. Se vocês colocarem no canteiro, aí no caso não precisa, pode de torrão e tudo. Eu tô vendo umas bolinhas brancas, ainda bem que eu pus, não sei se é alguma, não parece cochonilha de raiz, mas melhor a gente prevenir, né? É muito né, gente? Eu tenho que acostumar a não falar né. Ó, tá vendo que não é muito fundo? Então, se vocês colocarem no vaso fundo, tem que fazer aquele fundo drenante, sabe? Com aquele tecido pra vaso mesmo, pra vaso maior. Mas elas gostam que seque logo. Então, eu prefiro deixar num vaso não tão fundo. Eu dei uma tirada, agora sim. Aí eu poderia ter misturado o substrato todo primeiro, mas é como aqui é de uma outra planta que não vingou e tinha acabado de fazer replantio, o que vocês podem fazer? Vocês regam o substrato com 2 colheres de sopa de
água sanitária com 1 litro de água e rega, que vai matar todas as porcarias que tiverem dentro, viu? Aí vocês deixam secar o substrato e usam de novo. Porque esse aqui tá novinho. Tem até raízes para servir de nutriente. Qual é o adubo que eu uso em absolutamente todas as plantas, até as comestíveis? Vai lá a dica, é um adubo balanceado e é um adubo de manutenção. Lembrando que também, você que mora, por exemplo, elas aguentam temperaturas abaixo de 0 graus. Antes que eu esqueça de falar isso. Então, ó, vocês podem cultivar ela tranquilamente. Já lembraram de qual é o adubo? Meu próximo assunto vai ser a poda. Haha! Osmocote 14. Ele dura pelo menos 3 meses, mas se você não rega a ponto de essas bolinhas estourarem, porque já saiu todos os nutrientes já saíram com a rega, e estourar. Se vocês regarem sempre a planta todos os dias, às vezes até dia sim, dia não, ela dura 3 meses. Mas se vocês regarem menos do que isso, verifiquem sempre o substrato para não regar quando tá molhada ainda, senão vai ter podridão de raiz. Aí pode ser que dure mais, 4, 5 meses. E a poda tem o galho, né, que é mais gordinho. É um galho mais, como é que eu falo? É um galho mais lenhoso, lembrei da palavra. Aí nessa parte do galho mais lenhoso, que é meio marronzinho, você vai ver que tem uns galinhos que bifurcaram. Aí lá ali você conta 3 dedos e corta. Claro que você também pode cortar logo após a floração. Isso daí é o que você faz no outono para dar força para a planta. Mas ela pode te dar flor o ano inteiro. O que ela precisa é de sol. Sol. Ela é de sol pleno. Tem gente que coloca ela dentro de casa, mas ela precisa de sol pleno. Aliás, isso pra mim é novidade, tá? Eu li que tem gente que cultiva dentro de casa. Eu só vi fora. Ela dá super certo em canteiro. Em canteiro, ela vai ficar enorme. Enquanto em vaso, como o espaço é mais reduzido, aí ela não cresce tanto. Eu vou colocar ela no lugar de um vaso de azaleia que tava tampando aquela minha orquídea, 2 vasos de orquídea Phalaenopsis lá fora, sabe? A Magic Heart e uma toda manchadinha que eu não sei o nome. Ela serve de filtro pro sol, porque ali bate sol, né? Então é o vaso que fica bem na frente para filtrar o sol. Então passa entre as folhas da planta que estiver na frente. E aí não esquenta demais a folha. Lembrando que se você perceber que ela tá meio que murchinha, meio que caída, não deve ser rega necessariamente. Verifique o substrato. Se ele estiver seco, é rega. Não fica brincando de deixar ela sem regar porque ela aguenta, porque essa daqui já tá adaptada ao Brasil, ela já tá mimada, viu? Ela é cultivada sendo regada. Então não vai inventar de deixar sem rega porque ela vem de lugar seco, no Mediterrâneo, que isso vai dar certo, tá? E lembrando que ela não gosta de tempo abafado. Então se você percebe que vai ficar abafado, que já tá abafado, aquele tempo quente de chuva, final do dia você vai lá e rega, já borrifa, né? Já regou, deixa, borrifa. Eu coloquei de novo aquela argila expandida no fundo do vaso, vocês viram?
Assim previne um pouco de entupimento daqueles buraquinhos e a água escoa mais, não vai ficar tão parada no fundo do vaso, vai secar mais por igual, tá? Então é isso. Agora vocês vão dar um like no meu vídeo, que ainda dá tempo. Tchau, povo lindo! Uma vez por mês eu rego as flores que não sejam orquídeas ou rosas do deserto com esse Forte Flores Floração. Aqui tem aquele adubo feito em casa. Então depois o que eu coloco, uma vez que isso eu sei que já foi, que já se decompôs, que leva uns 3, 4 meses, eu vou começar a colocar o bocashi no lugar, mas bem pouquinho, e no canto do vaso para não pegar nas raízes. Esse é o adubo mais natural. E as folhinhas que forem caindo, né? Ou vocês colocam num potinho e aproveitem o cheiro exalando no quarto, que é bem relaxante. Tchau! Depois mostro onde eu coloquei ela.